Prezados educandos, sejam bem-vindos à disciplina Diversidade Biológica e Filogenia, que será ministrada por mim, Sônia Lopes, do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP, juntamente com a professora Fungi Shaw, do Departamento de Botânica do mesmo instituto. O grande objetivo dessa disciplina, que se chama Diversidade Biológica e Filogenia, é justamente analisar a diversidade de formas que existe no nosso planeta. Nós vamos usar muito como metáfora esta árvore representando as diferentes relações entre os seres vivos e nós vamos caminhar por essa árvore explorando todos os seus ramos e as pontas desses ramos que são chamados de terminais. Então, nesta disciplina, nós vamos ter um enfoque basicamente nessa diversidade, percorrendo o grupo das bactérias, percorrendo o grupo das arqueias, percorrendo o grupo dos eucariontes, procurando estabelecer as relações evolutivas entre esses organismos. E nós vamos também abordar um grupo cuja posição na árvore da vida é extremamente ainda objeto de polêmica. Então, nós vamos analisar também os vírus. Essa imagem da árvore da vida, ou seja, essa analogia que a gente faz, ou essa metáfora que a gente faz, ela remonta desde os idos de Darwin, em 1837, Darwin, no seu caderno de anotações, não no seu livro que ficou famoso, A Origem da Vida, mas no seu caderno de anotações, em 1837, ele utilizou pela primeira vez uma metáfora de uma árvore para mostrar as relações entre os seres vivos. E aqui a gente vê essa metáfora mostrando de uma maneira bastante esquemática que a origem da vida é única, representada por esse número 1. E a partir desse primeiro ser vivo, todos os demais derivaram. A partir desse ser vivo inicial, todos os demais organismos se diferenciaram e estão ligados como os ramos de uma árvore, a nossa árvore da vida. Então, essa metáfora ela é extremamente forte para a gente representar as relações evolutivas. Então, esse vai ser o grande foco dessa disciplina, em que nós vamos explorar essa diversidade, sempre com uma visão evolutiva. E também é foco dessa disciplina entender a metodologia de estudo dessa diversidade. Então, nós vamos abordar uma diversidade de temas ligados à evolução para poder entender como as relações evolutivas entre os seres vivos são descritas. Muito bem. Esta aula em especial, eu comentei sobre o objetivo da disciplina, agora vamos falar sobre o objetivo desta aula. Nesta aula, nós vamos fazer um histórico da classificação biológica e revendo como que as diferentes estratégias de estudo mudaram ao longo do tempo e como isso refletiu na filogenia. E por que fazer esta revisão histórica? Por que falar sobre isso? Entender o passado nos habilita ou nos auxilia a entender o presente e também nos prepara para entender o futuro. A percepção de um mundo dinâmico, do conhecimento mudando, é fundamental. Então, a gente entender como chegamos até aqui e estarmos preparados para o futuro que virá e certamente com mudanças. Então, o objetivo maior dessa aula é esse, fazer essa revisão histórica. Primeira pergunta que a gente faz quando se quer classificar é por que eu vou classificar? Por quê? Qual é a necessidade de classificar? Só de olhar uma prancha como essa, com diferentes imagens de seres vivos, a gente se pergunta, como organizar essa diversidade de formas? Qual é a relação entre esses diferentes organismos? Que estratégias de vida eles apresentam? Como isso pode se refletir numa classificação? Como eles se relacionam? E a vontade de classificar ela é inerente aos seres vivos. A origem da classificação ela é antiga, porém, os primeiros registros de quando a classificação dos seres vivos formalmente aconteceu, os primeiros registros escritos, os registros mais antigos, são de Aristóteles, no século IV a.C., em que, se a gente voltar para esse momento histórico, nós vamos ver que Aristóteles tinha ao seu dispor aquilo que é observável a olho nu,
não existia nenhum instrumento, nenhuma ferramenta para se estudar os seres vivos como os microscópios. Então, nós vamos ver que, aos olhos de Aristóteles, uma dicotomia clara se estabeleceu entre animais e plantas. Essa dicotomia entre plantas, aqueles organismos que vivem fixos ao substrato e fazem seu próprio alimento, e os animais que se deslocam em busca do seu próprio alimento, essa dicotomia se estabeleceu por muito tempo. Então, nós vamos ver que a dicotomia planta e animal surge aqui claramente e ela continua por muitos e muitos anos. Vamos fazer flashes dessa história da classificação, pegando apenas alguns momentos mais marcantes. Vamos ver o que aconteceu da Antiguidade até a Idade Média, até a Idade Moderna, desculpa, podendo notar que um dos grandes eventos que aconteceu nessa época foi justamente o surgimento do microscópio, propiciando se desvendar aqueles organismos, aquela vida não visível ao olho nu. Robert Hooke, descrevendo a existência de uma estrutura celular, ou a parede celular, na verdade, mas emprega o termo célula pela primeira vez. E nesta época, outra coisa que é muito importante quando a gente estuda a história da classificação é qual era o pensamento vigente na época. O pensamento vigente na época era um pensamento fixista, em que as espécies eram exatamente como estavam, elas foram criadas assim e permaneceram assim, não se falava em evolução. E nessa época, o taxonomista mais conhecido é o Linneu. O Linneu, com sua obra mais famosa, escrita pela primeira vez em 1735, ele começa a estabelecer uma ordem nessa enorme diversidade de seres vivos, e a estratégia e os métodos utilizados por Linneu na sua classificação hierárquica, esses métodos ainda são usados até hoje, obviamente com algumas modificações. Muito bem, Linneu era fixista e essa dicotomia animal e planta persistiu. Linneu dividia os grupos de seres, que ele chamava, em reino das plantas, reino dos animais e o reino mineral, que seria o reino dos não-vivos. Na Idade Contemporânea, quais foram os principais acontecimentos que interferiram na história da classificação? O primeiro deles é o conhecimento, ou começa-se a discutir mais fortemente a questão da evolução. As teorias de Lamarck sobre evolução, Darwin e Wallace também falando sobre evolução, inicia-se uma mudança de paradigma, em que o mundo deixa de ser estático. O mundo se percebe como constante, em constante movimento. Há mudanças contínuas. Então, os seres vivos não são criados com a forma definitiva que nós os vemos, mas sim, eles são frutos de um processo evolutivo. Isso traz mudanças fantásticas na nossa maneira de entender a classificação. E o marco foi justamente a publicação de Charles Darwin no seu livro famoso, em 1859, a primeira edição, sobre a origem das espécies. Então, a partir daí, se começa a discussão da classificação dos seres vivos com enfoque evolutivo. Essa dicotomia marcada entre dois reinos, como eu disse, permeou por muito tempo, chegou à Idade Moderna, e nós vamos ter que, claramente, planta e animal eram tratados como os dois reinos de seres vivos. Quando a gente olha para essa imagem, nós vemos que, nesse contexto, as bactérias, que são organismos procariontes, eram considerados como plantas porque possuem parede celular. Outro grupo considerado como planta é o grupo dos fungos. O grupo dos fungos eram considerados plantas também pela presença de parede celular. Existiam também outros grupos de seres vivos, como, por exemplo, as amebas, que se deslocam no meio em procura de alimento, que eram considerados animais unicelulares. E existia um organismo, como, por exemplo, Euglena,
que tinham características, ora de plantas, ora de animais, dificultando um pouco a classificação nessa dicotomia clássica. As euglenas, por exemplo, elas são fotossintetizantes, portanto, poderiam ser consideradas plantas, e elas se deslocam no meio, que é uma característica considerada na época como de animal. Então, esses organismos de posição filogenética discutível, eles começaram a incomodar na árvore da vida. Surgiram várias propostas para tentar acomodar esses organismos. Eu vou mencionar apenas uma delas, que é o de Haeckel, os 3 reinos de Haeckel. Haeckel manteve planta e animal e descreve um novo reino, o reino protista. E nesse reino protista ele coloca esses organismos como euglenas, como amebas, e curiosamente nesse reino protista o Haeckel coloca também as bactérias, que ele denomina de moneras. Além disso, Haeckel considerava também as esponjas. Apesar dessa colocação de Haeckel, a sua proposta não vingou e mais tarde, com o advento mais aprimorado de técnicas de microscopia eletrônica, enfim, o que acontece é que surge uma proposta de classificação dos seres vivos em 4 reinos de Copeland em 1938. Qual a grande modificação de Copeland aqui? Copeland tira aqueles moneras de dentro de protista do Haeckel, coloca como um reino à parte. E ele estabelece, mantém planta como metáfita, mantém metazoa, os animais, e ele cria um 4º reino, que ele denominou protoctista. Nesse 4º reino, ele coloca vários organismos com ainda posição filogenética discutível. Ele coloca os unicelulares eucariontes e ele coloca alguns organismos que não têm tecidos verdadeiros. Então, nós vamos destacar alguns desses organismos que foram fruto de grande discussão e continua a ser um fruto de grande discussão. Nós vamos falar apenas de alguns para que a gente destaque as diferenças entre essas propostas de classificação. Muito bem, dentro de protoctista, Copeland colocava as algas vermelhas, colocava as algas verdes, que têm representantes multicelulares, e colocava as algas pardas. Além disso, dentro do reino protoctista, Copeland colocava os fungos. Esse sistema do Copeland persistiu por um tempo, mas não teve grande influência assim, até que, em 1969, o Whittaker, questionando esse sistema, ele estabelece um 5º reino. A principal diferença entre esses é o surgimento de um reino fungo. Ele tira os fungos de dentro dos protoctistas e estabelece um limite para a protista. Ele mantém monera para os procariontes, ele mantém planta, fungo e animal, e protista ele resume apenas para aqueles que são unicelulares eucariontes. Vamos destacar, então, os fungos que estavam dentro de protoctista saem, compõem um reino próprio, algas vermelhas, algas verdes e algas pardas, que sempre tiveram uma posição oscilante aí nas diferentes classificações, elas saem do agrupamento dos protoctistas e passam a pertencer ao reino planta. Então, vejam que esses organismos, eles oscilaram muito aí nas propostas de classificação. A proposta do Whittaker de 5 reinos perdurou, acabou sendo bem aceita, foi usada por muito tempo, e acontece que a nossa biologia continua a progredir e entrou a era da biologia molecular. Começam-se a se investigar, a partir de 1970, a parte das moléculas, principalmente DNA, RNA e proteína, e se estabelecendo aí as semelhanças entre os seres vivos, usando também essa ferramenta, não apenas ela. Então, a era da biologia molecular vem nos trazer a filogenia molecular, comparando-se essas moléculas. Quanto mais próximas essas moléculas forem, mais próximos esses organismos são em termos evolutivos. Então, a partir da era da biologia molecular, as moléculas mais importantes que estão presentes em todos os seres vivos, e por isso usada para comparação, DNA, RNA e proteínas. Muito bem. Várias propostas de classificação começam a surgir, mudando esse nosso sistema. Um deles é a proposta de Lynn Margulis, em que ela
mantém os 5 reinos de Whittaker, mas introduz algumas mudanças. Para as bactérias, ela mantém 2 grandes agrupamentos, mantém Monera, mas ela usa 2 grandes agrupamentos, a das eubactérias e das arqueobactérias. Ela resgata o termo protoctista, que foi criado bem antes, foi criado inclusive antes de Haeckel, e mantém planta, fungo e animal. A diferença em relação ao trabalho de Whittaker, de novo, nas algas, alga vermelha, verde e parda, que estavam nas plantas de Whittaker, elas passam agora para a protoctista de Lynn Margulis. Essa proposta se manteve aí em discussão por um tempo e, ao mesmo tempo em que rolava essas propostas de classificação, surge o trabalho do Wese. O Wese, um biólogo molecular, que a partir de 1977 começa a publicar muito nessa área, e ele montou a sua árvore da vida com base na comparação de moléculas de RNA ribossômico. E ele verificou que todos os eucariontes são muito semelhantes entre si e que dentre os procariontes existem 2 grupos muito diferentes. O grupo que ele chamou de bactéria e o grupo que ele chamou de arqueia, sendo que a arqueia é muito mais próxima evolutivamente à eucária do que é de bactéria. Com isso, ele estabelece esses 3 domínios que hoje são muito bem aceitos. Então, os 3 domínios de Wese, com modificações, com ampliações desses conceitos todos, esses 3 domínios se mantêm até os dias de hoje. Para o grupo dos eucariontes, em especial, nós vamos, nessa disciplina, empregar uma proposta feita em 2007 por 3 pesquisadores. Essa proposta é uma das propostas que existem, é uma proposta bem aceita, é evidente que existem outras. Então, para os eucariontes em especial, o que nós vamos usar é essa proposta que divide os eucariontes em vários agrupamentos, e essa expressão dessa árvore da vida, a sensação que a gente tem é que é de uma explosão de vida, não é? Então, nós temos vários ramos com vários terminais, e nessa disciplina nós vamos percorrer alguns desses terminais. Então, vejam, nós partimos de um modelo de 2 reinos, passamos para 3 reinos, 4, 5 reinos, com 2 versões de propostas de 5 reinos. Chegamos aos 3 domínios do Wese. Sim, esses domínios serão usados por nós. E dentro do domínio eucária, nós vamos analisar essa profusão de organismos, nós vamos analisar todos esses grupos aqui representados. E só para vocês acompanharem o que aconteceu com aqueles grupos que nós destacamos, os fungos estão localizados aqui, dentro de um grande agrupamento chamado Opstocontes. As nossas algas verdes e vermelhas são hoje consideradas plantas, Arqueplastida é sinônimo de planta, e as algas marrons ou pardas, elas estão distantemente localizadas em relação às anteriores. Então, vejam que a evolução do conhecimento, a evolução da metodologia de estudo, a ampliação das diferentes características que são analisadas, tem trazido mudanças na árvore da vida. E é com relação a essas mudanças que vocês têm que estar preparados. Essa é uma proposta, mas, como eu disse, a gente tem que estar preparado para o futuro. A biologia está mudando e isso tudo também pode apresentar aí alguns acertos para que a gente possa cada vez mais entender a evolução dos seres vivos. É isso sobre essa aula de hoje e eu espero que vocês façam um bom curso. Obrigada.